Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem por aí? Sim, sim. Olha que matéria maravilhosa, ó, laser, informática, o troço insuportável, o troço chato, velho. Mas aquela frase, não é porque você tem computador em casa que isso vai acertar as questões desse concurso. Então, por favor, fique de olho no que é dito aqui, por favor. Eu não vou nem falar do edital, porque você já deve ter lido. A essa altura do campeonato, a prova quase sendo, daqui a meia hora e você não leu, então você se vira. Filhinho, você se vira aí. Tem que ler esse edital, por favor. Primeira coisa, eu vou partir da premissa que você não entende bulhufas de informática, que você é só usuário. E é justamente o que a banca faz. A banca ama você ser usuário. Então, bem devagar, vamos aqui na pedra. Primeira coisa, eu vou ficar com todos, meu diretor vai ficar com todas as canetas na mão. Vou fazer de novo aquela piada horrível que eu fiz lá na outra disciplina. Aqui, ó, de novo. Sou o Wolverine. Tudo torto, né, tia? Fazer um Wolverine decente. Pronto, sou o Wolverine. Colorido, porém o Wolverine. Primeira frase do dia. Computador é algo digital. Então, se a banca afirmar, isso é verdade. Por quê? Porque o computador trabalha com o sistema binário. Guarde isso. Esqueça o seu nome, mas não esqueça isso. Olha atenção, você de casa. Bi quer dizer 2. Então, não perca isso de vista. Nós, humanos, temos 10 dedinhos. 10 dedinhos. Então, nós, humanos, usamos o sistema decimal. Computador usa binário, porque só tem 2 dedinhos. Um para um 0, um para o 1. A pergunta aqui, troço biruta aqui 0 e aqui 1. Olha que fácil. 0 é quando a luz está desligada, ou seja, não há passagem de corrente elétrica. 1 é quando a luz está ligada, ou seja, quando há passagem de corrente elétrica. Então, uma frase para você nunca mais esquecer. Ou a luz está ligada, que é 1, ou a luz está desligada, que é 0. O computador trabalha só com isso, zeros e uns. Luz ligada, luz desligada. Corrente elétrica ou sem corrente elétrica. Claro para todos? Sim, sim. Cuidado aqui. Bi. Cada um desses daqui é um dígito. Lembrando, 10 algarismos, 10 dedos, entendeu? Cada um deles é um dígito. Aqui é a mesma coisa, só que só são 2. Então, nós temos bit. Por que bit? Bi de binário. Nada de piu-piu-piu, caneta. E T, dígito. Dígito binário, 2 níveis. Claro para todo mundo? Só que cuidem. Grafado, atenção Brasil, grafado com B minúsculo. B minúsculo. Por que do outro lado tem uma palavra parecida? Atenção Brasil, é aí que a banca se derruba. Muitas das vezes, a banca faz menção não ao bit, mesmo porque você que é usuário e agora concurseiro, não vai trabalhar com bit, você vai trabalhar com byte. É a mesma coisa? Não, né? Claro que não. Você tem que saber o seguinte, 8 bits equivalem a 1 byte. Atenção Brasil, grafado com B maiúsculo. Então é esse tipo de pegadinha que a banca faz e se você não está preparado, você baila. Eu já contei 1 milhão de vezes. A função da banca é passar a rasteira para você cair com o narigão no chão. Então cuide. Opa, falando em cair, caiu a tampa, ninguém viu, pronto, estamos aqui ao vivo e a cores. Mentira, não estamos ao vivo não. A cores, algumas cores sim, diretor. Algumas cores sim. Então lembre, 8 bits grafado com B minúsculo equivalem a 1 byte grafado com B maiúsculo. Então se eu juntar 8 zeros ou 8 uns ou quaisquer combinações de zeros e uns, contanto que seja 8, não são 5, nem 7, nem 11, são 8,
Se eu juntar 8 zeros e 1s misturados, eu tenho 1 byte. Tranquilo? Tranquilo. O problema é, claro que a banca não ia deixar isso baixo. A banca diz assim, o byte também é chamado, quieta a caneta, chamada de caractere, ou ainda letra. Peraí, como assim letra? Letra, velho, qualquer letra. A letra O maiúsculo ocupa 1 byte. A letra P minúsculo ocupa 1 byte. A letra 4, mais 4 é número. Para nós agora é letra. Ocupa 1 byte. A letra, esse símbolo que se chama de arroba, não tem nada de arroba, chama-se at. É um símbolo só, 8 bits, ou seja, 1 byte. Então daqui você tira que cada letra ocupa 1 byte na memória. Claro para todo mundo? Sim, sim. Então se a banca disser que a capacidade dos computadores é medida em bytes, verdade. Se a banca falar que é medida em bits, não caia esta onda dos caras. Cuidem que tem uma pegadinha boa aqui. A banca adora misturar os dois. Então a banca fala, e você às vezes cai nessa, a banca diz assim, considerando-se informações básicas sobre microinformática, pode-se afirmar que 8 bytes equivalem a 1 bit. Você pensa, o Máximo falou isso. Não, nunca falei essa bobagem. Nunca disse que 8 bytes equivalem a 1 bit. Eu disse ao contrário, que 8 bits equivalem a 1 byte. Cuidado com essa pegadinha. Claro para todos? Muito bem. Então eu vou insistir numa frase. Se cada byte, ou seja, cada conjunto de 8 bits, equivale a uma letra, se eu tiver um computador com 1 byte, só cabe uma letra, ou seja, que porcaria de computador é esse? Então o que os caras inventaram? Os múltiplos do byte. Cuidem, isso daqui é outra coisa que a banca dá rasteira. Você sabe que o prefixo quilo, no nosso dia a dia, equivale a 1000. Quilograma são 1000 gramas. Quilômetro, 1000 metros. Kilovolt são 1000 volts. Cuidado na informática. Ele é representado também por um K minúsculo, só que aqui não são 1000. Atenção, Brasil! Quilo para nós são 1024. Não é 1000 redondo, não passe vergonha. Quilo para nós não é 1000 redondo, 1024. Então, nós temos uma coisa que a banca adora cobrar. 1 kilobyte equivale a 1024 bytes. E não a 1000, como diz a banca. Cuidado, certo? Só que tem uma outra maneira da banca representar isso. Cuidem. 1024, lá na matemática, pode ser representado por 2 elevado à décima. Cuidado com isso, que é uma das coisas que mais derruba a gente. Ainda mais tratando-se daquela sua banca biruta lá. Aquela banca adora perguntar essas coisas. Por quê? Por quê? Veja historicamente o que eles já fizeram na vida. Então é bem isso. Então se a banca disser que 1 kilobyte equivale a 2 elevado à décima bytes, isso é verdade. Ou seja, o computador tem agora 1024 bytes, 1024 letras. É bastante claro que não, né? Era lá na minha época, 59 anos atrás. Hoje não, hoje a coisa mudou de figura. O que o povo da informática fez? Multiplicou isso daqui por 1024 e deu origem ao megabyte, mega, com M maiúsculo. Então veja, se eu já tinha 1024, multipliquei por 1024 de novo, fiquei com 1.048.576 bytes. Lembre que não é 1 milhão redondo. Atenção você de casa, não passe vergonha que eu vou dar na tua cara, velho. Não é 1 milhão redondo. Embora o M lembre milhão, M de mega lembre milhão, não é 1 milhão redondo, é 1.048.576, certo? Tudo bem. O que os caras fizeram? Para os padrões de hoje ainda é pouco. Multiplicaram por 1024 de novo, deu origem ao giga. Quem é o giga? Bom, não interessa para nós quanto é exatamente, mas é aproximadamente equivalente a... Pense no seguinte. Eu vou fazer uma coisa que não deveria, mas para a gente poder entender. Isso aqui é perto de 1000, certo? 1024 é perto de 1000.
Isso aqui é perto de 1 milhão. 1.000, milhão. Quem que é o próximo? 1.000, milhão. O próximo é, claro, bilhão. 1 bilhão de bytes. Pausa. Se tem 1 bilhão de bytes, se você multiplicar por 8, são 8 bilhões de bits. Ou seja, 1 gigabyte, guarde bem, 1 gigabyte com B maiúsculo, escute isso bem, equivale a 8 bilhões de bits. Ou seja, 1 megabyte, desculpa, giga, estou com giga na cabeça. 1 gigabyte, que é 1 bilhão de bytes, equivale a 8 bilhões de zeros e uns, ou seja, 8 bilhões de bits. Para os padrões de hoje, continua sendo pouco. Que os caras fizeram, multiplicaram por 1024 de novo. Isso aqui se torna, isso aqui é fácil, ó. T de trilhão. Então, 1 trilhão de bytes, ou seja, 8 trilhões de bits. O que você tem que saber para poder ir bem nesta prova? Algumas coisas. Se puder saber tudo, melhor ainda, mas você tem que, eu não digo decorar, você tem que aprender algumas coisas. Primeiro, se quer transformar byte em bit, multiplica por 8. Quer transformar bit em byte, divide por 8. Se quer mudar de uma linha para outra, de quilo para mega, de mega para giga, de giga para tera, 1024 cada vez. Então lembre, esses números têm que ser sabidos. 1024 é sempre o fator de multiplicação de uma linha para outra. Cuide com isso. Mas a banca pode muito bem te dar em megabyte e pedir em kilobit, por exemplo. Então cuide com essas coisas, cuide com essa sutileza. Uma dica, você tem que saber essa ordem dos 4 primeiros. Esses daqui a banca nunca vai cobrar. Só estão aqui por uma questão de informação, caso você queira saber quem é que vem depois. Mas tem que se lembrar dos 4 primeiros. Então vem a nossa primeira música do dia. Meu diretor está preparado para a música, diretor? Então, a primeira música do dia. Você sai na rua aí e vai cantar assim. Quilomega gigatera. Quilomega gigatera. Chegando nas quebradas lá, velho, tá ligado? Lá no teu bairro, lá na tua vizinhança, você fala com os brothers sábado, domingo, tá ligado? Em vez de fazer aquele rolezinho no shopping, tá ligado? Você anda com os brothers aí, faz aí um churras com a rapaziada e fala assim. Quilomega gigatera. Quilomega gigatera. Nunca mais esqueça disso. Então a ordem é quilomega gigatera. 1024, 1.048.576, depois é 1 bilhão e uns quebrados, depois vem 1 trilhão e uns quebrados. Tudo em bytes, tudo em bytes. A banca, se pedir em bits, você tem que dividir por 8. Claro para todo mundo? Muito bem. Isso aqui morreu. Meu diretor, isso aqui morreu. Pronto, isso aqui foi embora. Tem dúvida? Volte a fita e daí assista novamente. Se continuar com dúvida, mande e-mail que terei o maior prazer em responder. Continuando. Isso aqui vai dar um nó na cabeça. Você sabe que tem uma palavra, eu só vou trocar de caneta azul aqui, meu diretor. Pronto, ninguém viu ao vivo e a cores. A banca adora a palavra arquitetura. O que é arquitetura? Arquitetura é uma construção. Mas não é a construção em si. Quem faz a construção é o pedreiro. De acordo com a menina do cabelo curto ali, de verde, ok? Isso, projeto. Então, a nossa arquitetura, o nosso projeto chama-se PC. Então, não vai cair telefonia móvel, ou seja, celular, não vai cair computador Mac, não vai cair mainframe, vai cair PC normal, o PC do dia a dia. Porque PC, personal computer, computador pessoal. Certo? Tudo bem. O que é arquitetura? É o projeto que foi feito. Agora vem a parte boa. Cuidado com a pegadinha. Muita gente chama de CPU aquela caixa preta onde você espeta um monte de cabo e tem um botão de liga-desliga. Aquilo não é CPU. Aquela caixa preta chama-se caixa preta, conhecida como gabinete. A CPU está lá dentro. E chama-se, atenção Brasil, processador. Guarde esta palavra, cabeça de mamão. Processador. Ou o CP, se for em português. Mas a banca ama a palavra CPU e também a palavra processador. Então guarde, onde falar em processador, estamos falando em CPU. Que é uma peça que está lá dentro, não é aquela caixa preta, não passa vergonha. Por enquanto, a CPU está numa caixinha isolada, escondidinha lá dentro, um quadradinho. Daqui a pouco a gente vai contar o que tem lá dentro.
Eu vou contar um segredo para os senhores. As únicas partes imprescindíveis, ou seja, tem que ter, num computador são processador e memória. O resto não precisa. Ah, mas meu computador tem teclado. O meu também tem, velho, mas ele não é necessário para o funcionamento, ele é necessário para o usuário. O meu computador tem tela. O meu também tem tela, mas não é necessário para o funcionamento, é só para o usuário. Então lembrem, indispensáveis, processador ou CPU como queira e memória. O resto são, olhe bem a palavra do dia, adaptadores. Também chamados, atenção Brasil, guarda esta palavra, chamado de periféricos. Periféricos. Cuidem, porque a banca adora cobrar. Onde tem I e O, não é 1 e 0, é I e O mesmo, que é de input and output, ou seja, entrada e saída. Atenção Brasil, respire profundamente, porque o que vem agora é de torrar o miolo. Teclado, por exemplo, é um periférico ou adaptador de entrada, todo mundo sabe. Display ou tela ou monitor é de saída. Atenção Brasil! Asterisco aqui do lado. Porque se a banca... Para você, o rapaz ali de cabelo comprido, para você, velho, que estava olhando para o lado e dormindo nessa hora. Se a banca falar em monitor de vídeo, não falar mais nada, ele é só de saída. Agora, se a banca falar em monitor ou tela touchscreen, ou se falar em celulares modernos, você tem que lembrar que no celular moderno não tem teclado, você tem que digitar na tela. Então, se você digita na tela, acontece essa exceção aqui. Então, lembrem, esse asterisco que está aqui é, se for touchscreen, nós não teremos apenas saída, teremos entrada e saída na tela. Porque nos celulares, você não tem um teclado externo. Se digita na tela. Estranho, você digita na tela, entendeu? Então a tela passa a ser entrada também. O teclado nos celulares não existe fisicamente, ele está lá na tela. Sim? E os discos, HD, o próprio flash drive que se espeta fora, entrada ou saída? Os dois. Porque eu tanto leio os discos quanto gravo deles. Tranquilo? Sim, sim. Respire profundamente, porque a banca adora perguntar, por exemplo, e a impressora? Bom, impressora imprime, então a impressão sai. Se ela sai, a impressora é um periférico de saída. Scanner. Scanner, você pega uma folha como essa, do professor, põe lá naquele vidro, o scanner faz e pronto, escaneia, ou seja, entra no computador. Então lembre, impressora saída, scanner a entrada. Não perca isso de vista. E daí esses três são bem óbvios. Sim, sim. Eu contei agora há pouco que importante mesmo no computador só processador e memória. Só que nós temos um capítulo à parte daqui a alguns minutos, daqui a, segundo meu diretor, quantos? 495 minutos. Rede, que a banca ama. Eu vou até desenhar um coração aqui, porque a banca ama falar em rede. Só que veja, ele é adaptador. O computador não precisa de rede. Quem precisa de rede é você, o usuário, para falar com outros computadores, mas isso a gente vai contar lá na frente. Então, lembrando, os únicos componentes importantes e imprescindíveis, processador e memória, certo? Daí vem a pior pegadinha da banca, coisa que eu tenho quase certeza que você nunca ouviu falar. Como é que eu interligo essas coisas todas? Como é que eu ligo a CPU na memória, a memória lá na placa de vídeo, a placa de vídeo no teclado? Como é que eu ligo todo mundo com todo mundo? Através dos buses, que é o plural de bus na língua inglesa. Bus para nós é ônibus. Não vai traduzir isso por ônibus que eu dou no teu nariz, velho. Isso aqui se chama barramentos. Então, se a banca disser os componentes, todos eles, são interligados através dos barramentos, isso é verdade.
Se a banca disser que barramentos são conexões elétricas entre os componentes, é verdade também. Então guarde, barramentos no plural, barramentos. Claro para todo mundo? Matamos esse slide. Temos tempo ainda, meu diretor? Sim? Vamos longe, nós vamos longe, viu, diretor? O senhor já jantou, meu diretor? Não ainda? Então prepare-se. Vocês acham que aqui parece de manhã, parece à tarde. Não queira saber que horas são. Não queira saber que horas são. O senhor ainda não jantou, então daqui a pouco a gente perde aí uma pizza ou algo parecido, um calzone. O senhor quer comer hoje calzone, pode ser? Também. Então tem vergonha de falar em calzone. Lembra que até agora há pouco, CPU era uma caixinha? Pois é, nós vamos abrir essa caixinha e ver o que tem lá dentro. Então atenção agora, Brasil. Nesses 825 minutos finais desse bloco, eu vou contar o que tem lá dentro, porque a banca tem essas piras. A banca sabe que o senhor que é candidato / aluno nunca prestou atenção no funcionamento da máquina. Está preocupado com o Facebook, com o Instagram, com o WhatsApp e tudo mais. Mas a pergunta, como é que funciona isso? É o que a banca quer saber. A banca não quer saber como usuário, quer saber como concurseiro. Então a pergunta é, o que tem dentro do processador? O que tem dentro da CPU? Primeira coisa, memórias muito pequenininhas chamadas registradores. Então, se a banca afirmar que tem memória dentro do processador, isso é verdade. Muita gente que não faz curso acha que é uma bobagem, acha que memória é memória e CPU é só processador. Mentira. Temos memóriazinhas, cuidado agora, pequenininhas. Então, o tamanho é pequeno. Mas, em compensação, a velocidade é absurdamente alta. Então, a banca pode muito bem dizer algo assim. Dentro do processador, localizam-se memórias muito pequenas, porém muito rápidas, chamadas registradores. Verdade ou mentira? Verdade. O que a banca faz de maldade? Inverte. Ele diz que lá dentro tem memórias muito grandes, porém muito lentas. Mentira, elas são pequenininhas, porém muito rápidas. Pequenininhas quanto? 1, 2, 4 e 8 bytes. São memórias muito pequenas, mas tudo que você faz passa por ali. Apertou uma letra A, ela passou por ali. Mexeu o mouse, as coordenadas do ponteiro passam por ali. Você entrou numa página da internet, todas as letrinhas que compõem a página passam por ali. Você abriu, por exemplo, o editor de texto. As linhas que compõem o programa, não o que se está escrevendo, as linhas de programação passam por ali. Então tudo passa por ali. Isso tem que ser muito rápido. Do lado esquerdo, o C, unidade de controle. Puxa, o que será que ela faz? Não vou nem dizer. Claro que ela controla tudo que está lá dentro. ALU, também conhecido como ULA em português. Unidade lógica e aritmética. Ou seja, ela faz continhas de mais e de menos, que é a parte de aritmética, e ela faz operações lógicas. Operação e, operação ou exclusivo e a operação não. Então lembrem, a ULA é responsável apenas, não vai cair na onda da banca que diz que a ULA processa tudo. A ULA só faz continhas de mais e menos, mas e continha de vezes? Não tem continha de vezes, não existe continha de vezes. Continha de vezes é uma série de somas, cuidado com isso. Então a ULA só faz continhas de mais e menos e parte lógica, mais nada. Mas cadê a parte pesada? Quem é que realmente processa? Aqui no meio. Olha que palavra bonita. Core. Lembra em italiano cuore, que lembra coração. Claro que ninguém vai dizer, eu quero uma máquina com 5 corações. Não, né, velho? Então não dá para chamar de coração. Sinto muito. Isso aqui é chamado de núcleos. Núcleos. Então, onde você encontrar a palavra core, claro, relacionado à informática, obrigatoriamente, núcleo. Então, eu tenho um núcleo ou 2, atenção agora. Eu posso ter 1, 2, 4 e 8. Este é o padrão.
mas também tem fabricantes que fazem com 3, 6 e 9. Então cuidem, não tem 5 nem 7. Guarde isso, porque a banca pode dizer assim, o número de núcleos pode ser qualquer número inteiro. Mentira, é 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 9. Não tem 5, não tem 7. Claro para todos? Sim, sim. Estamos quase matando esse slide. Então, a pergunta da banca. Por que eu preciso ter, por exemplo, 8 núcleos? Daí a banca diz para derrubar. Quanto mais núcleo, mais memória. Não, filhinho. Memória é memória. Nem falei na memória ainda. Quanto mais núcleo, maior poder de processamento. Se eu tiver 8 núcleos, ou eu faço 8 coisas diferentes ao mesmo tempo, ou eu faço uma coisa só 8 vezes mais rápido, entendeu? Então cuide. Quanto mais núcleos, maior poder de processamento. E guarde nesses, quantos? 314 minutos finais, guarde essa frase. Essas coisas ganham nomes. Single core, quando tem 1. Dual core, quando tem 2. Quad core, quando tem 4. Octa-core, quando tem 8. Single, dual, quad, octa. Quando tem 3, triple. Quando tem 6, uma coisa que o Brasil nunca vai ser, hexa. E quando tem 9, gostou, né, diretor? NA. NA. E-N-E-A. NA. Só que ninguém chama de NA core. Chama-se de 9 núcleos mesmo. Até aí foi? Sim. Rapidão. Só avisando, esse bloco vai ter 33, viu, diretor? Eu vou apanhar da coordenadora, mas esse bloco tem que ser longo, porque é muita informação num bloquinho só. O senhor vai brigar comigo e depois eu acerto com ela lá. Vou dizer que foi culpa sua. Lembra que eu contei que os barramentos ligam todo mundo com todo mundo? Pois é, aqui as setinhas, ó. Então aqueles barramentos, os tais buses que nós vimos, estão aqui, ó. Eu coloquei só na CPU, mas na verdade isso aqui entra e sai de todo mundo. Olha que simples. Barramento que entra na unidade de controle chama-se barramento de controle. Óbvio. Existe um e só um dos barramentos que é mão dupla. Pode ver, ele entra e sai, ó. Aqui só entra, aqui só sai. Mas isso aqui entra e sai. Esse aqui é chamado barramento de dados. E finalmente um que só sai. Atenção, Brasil, esse merece uma respirada um pouco mais longa. Cuide. Esse barramento que só sai, ele sai de todo mundo. Sai do teclado, sai da memória, sai da CPU. Sai, sempre sai. Chama-se barramento de endereço. Ou ainda, posição. É esse barramento que diz em qual lugar da memória eu vou colocar o dado ou de onde eu vou ler esse dado. Então guarde essa palavra. Onde você ouvir falar em barramento de endereço ou posição, por isso que chama-se endereço. Qual é o endereço da memória que eu vou acessar? Onde eu vou colocar o resultado dessa soma? Ou de onde eu vou tirar aquele resultado que o cara queria? Então, esse barramento, vou insistir nisso, ele só aponta o endereço ou a posição, porque os barramentos de dados irão fazer com que os dados atravessem por aqui, entrando e saindo, e o de controle vai controlar toda essa birutice. Claro para todo mundo? Sim. Atenção, Brasil. O tópico mais importante e mais cobrado pelas bancas, historicamente, às vezes os caras esquecem de cobrar isso, mas quando cobram, os caras adoram, está aqui, ó, na palavra cache. Não é cachê. Cachê quem tem é artista. E não é quiche também. Quiche é aquela tortinha. Cache. Guarde bem essa palavra. É uma memória intermediária. Onde ela fica? Exatamente entre a CPU e a memória principal. Então a cache ou as caches estão aqui, ó. Última palavra do dia, última frase. Qual é a grande função das caches? Talvez seja o caminho das pedras, como dizia um professor de engenharia. O caminho das pedras eu vou dizer exatamente agora, faltando 1 minuto para encerrar esse bloco. Para que serve cache? Guarde bem, anote isso em algum lugar. Agilizar as operações repetidas. O que você faz várias vezes, isso é agilizado ou
a velocidade é aumentada graças a cache. Se você faz uma vez a coisa, ter cache ou não ter, não muda em nada. Agora, se você faz várias vezes a mesma continha, ou a mesma programação, ou alguma coisa faz várias vezes, essa palavra vai voltar daqui a pouco, você usa a cache, ou seja, agiliza operações repetidas. Ai, ai. Sobrevivemos, diretor? Muito bem. Então dá uma descansada, dá uma respirada, porque adivinhe, eu vou, mas é claro que eu volto. Grande abraço, fui!